Viva, saudações, seja bem-vindo a mais uma edição do Grande Entrevista. Hoje é nossa convidada, a evangelista Edna Capossola, para falarmos sobre a mulher virtuosa. Afinal, quem é a mulher virtuosa? Um tema que, do resto, é de interesse público e para esta edição convidamos a evangelista Edna Capossola para fazer-nos perceber um pouco mais sobre a mulher virtuosa. Estimada Edna, muito bom dia. Muito bom dia. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, obrigada por ter-me cá. É sempre uma honra poder falar sobre Deus, poder falar sobre como devemos viver. Muito bem. Aqui é a conversa com a evangelista Edna Capossola, por sinal, dedica-se ao trabalho da transmissão do Evangelho de Cristo. Senhora evangelista, honestamente falando, quem é a mulher virtuosa? Bem, primeiramente dizer que a mulher virtuosa é aquela que tem a Deus. A mulher virtuosa é aquela que sabe porque existe. A mulher virtuosa é aquela que sabe que tem um papel fundamental nesta sociedade. Ela sabe que sem ela as coisas não funcionam. Porque a mulher foi feita por Deus com um papel de extrema importância. A mulher virtuosa é aquela que sabe que tem um papel na sociedade, né? E que desempenhando este papel, né, a sociedade cria o equilíbrio, né? E as pessoas vivem os céus, aquelas pessoas que ela gera e aquelas pessoas que ela cria, né, cumprem o propósito de Deus nas suas vidas. Muito bem. Uma questão que não se quer calar. Quais são as características de uma mulher virtuosa? Bom, primeiramente ela conhece a palavra de Deus e sabe que não é apenas um pedaço de carne. Desculpa dizer isto, né? Pode parecer um bocadinho vulgar e um pouquinho agressivo, né? Mas a mulher virtuosa é aquela que sabe que o seu valor é eterno. A mulher virtuosa é aquela que sabe que o seu valor não está na sua aparência. Ela é muito mais do que parece ser, né? Ela não é apenas aquilo que ostenta ou, né, que ostenta ser. Ela não é aquilo que a sociedade molda que deve ser, né? Porque estamos numa sociedade em que os valores da mulher têm sido deturpados. Estamos numa sociedade em que apresenta-nos um valor que na verdade não é. Então, uma das qualidades, uma das características da mulher virtuosa é que ela tem, né, o seu foco na eternidade. Ela sabe que está aqui de passagem. Ela sabe que nós estamos aqui para viver, para agradar seres humanos, pessoas, né? Carne e sangue. Nós estamos aqui para agradar seres humanos, porque o ser humano é falho. Ela sabe que está aqui para agradar aquele que dá a vida. Sabe que quando levanta-se e tudo o que faz, a forma como se move, a forma como ela se veste, a forma como ela direciona essas pessoas, sabe que é para adicionar valor, que é para a honra e glória daquele que criou a vida, daquele que nos criou. Esta é a maior característica da mulher virtuosa. Muito bem. A conversa com Edna Capossola, evangelista, e, claro, a palavra de Deus é sempre prioridade. E, senhora Edna, se o olhar atento, que diferença existe entre mulher virtuosa e não virtuosa? Exatamente. Precisamente, vou reiterar o que disse. A mulher não virtuosa, na verdade, não é não virtuosa por sua, né? por não querer ser virtuosa, não. É simplesmente a falta do conhecimento da palavra. Okay? A mulher não virtuosa é aquela que não sabe mais nada para além daquilo que vê, que lhe é ensinado por esse sistema, que é o mundo em que estamos. Não é? Ela simplesmente desconhece, porque a palavra diz: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a mulher não virtuosa é aquela que pauta os seus valores naquilo que simplesmente aprendeu, de onde vive, que é o meio social em que estamos, e que infelizmente este meio social, nem todos, né? Este meio social ensina que ter valor é ter, é possuir, que ter valor é parecer, que ter valor é ter também, é ter o que está na moda, é poder também mostrar, né? A mulher não virtuosa é esta, que ainda não chegou ao pleno conhecimento da verdade. É aquela que ainda não descobriu. Qual é a verdade? Qual é a verdade para fazer menção? Qual é a verdade? A verdade é Cristo, né? A verdade que liberta. A Bíblia diz que e por isso se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras de Satanás. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E hoje fala sobre a verdade de hoje? Diga. Hoje fala sobre a verdade?
hoje fala sobre a verdade? Exatamente. A verdade que traz a sabedoria, já estamos a falar de sabedoria, na verdade, a sabedoria de Deus, a Bíblia diz que a sabedoria é o próprio Cristo. Né? A sabedoria de Deus é o conhecimento de Cristo Jesus. Jesus é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E sem Ele não há vida, não há conhecimento, não há discernimento, porque a própria sabedoria vem de Cristo, vem do Espírito Santo. Né? Sem o Espírito Santo, há muita gente que tem inteligência, mas é só inteligência, ok? Porque Deus dá, né? Deus dá os dons e o ser humano procura, o ser humano estuda, Deus dá capacita. Mas a sabedoria é diferente da inteligência e até do conhecimento. A sabedoria é você ter o conhecimento e saber usar o conhecimento. Vê a diferença? Há muita gente, por exemplo, que estudou, vou lhe dar um exemplo, né? Há muita gente que estudou e tem conhecimento sobre algo, certo? Porque estudar dá esta possibilidade de conhecer as coisas, né? Conheces, tu entendes uma certa coisa. Mas a sabedoria é que te dá a possibilidade de usar o teu conhecimento. E a mulher virtuosa tem sabedoria? Exatamente. A sabedoria só vem de Deus. Certo? E a não virtuosa não tem sabedoria? A não virtuosa não deixa de ser... Né? Ela foi feita, fomos todos feitos por Deus. E Deus não faz distinção? Não. Deus não faz distinção de pessoas. Né? Deus é perfeito e ama-nos a todos. Tanto é que deu seu único filho para morrer por nós. Jesus veio e morreu por todos. Okay? E a salvação é para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Portanto, mas a sabedoria, não? A sabedoria vem do Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá o entendimento, a sabedoria. É Ele que dá o conhecimento. Há certas coisas que só buscamos na presença de Deus. E como adquirir sabedoria? Buscar. Deus disse assim, a palavra de Deus disse assim, buscar-me-eis e me achareis. Estamos a falar de relacionamento. De saber que, imaginemos, alguém que produz algo, que faz algo, né? Que manufacture, né? Que produz, seja o que for, um instrumento qualquer, tudo que existe no mundo, né? Alguém produz, se tu produzires este bottle, né? Esta garrafa d'água, ou qualquer que seja a tool, né? Qualquer coisa. Aquela pessoa que fabrica algo, juntamente com o que fabrica, entrega ou faz um guide, né? Faz como é que se diz? Instrução, um manual de instruções, né? Tudo que é fabricado vem com um manual de instruções para que se possa usar de forma correta. Então, nós, a mulher, né? E o ser humano, a mulher como homem, fomos feitos por Deus. E temos um manual de instrução. Um manual que nos capacita, que nos diz como usar a vida que temos, o que devemos fazer e o que não devemos fazer. É daí que vem a sabedoria. Muito bem. Senhor Evangelista, qual é o impacto da mulher virtuosa na sociedade? O impacto da mulher virtuosa é... Sem a mulher virtuosa, as coisas não funcionam. Como assim? Porque, na verdade, a mulher é o pilar da sociedade. A mulher não é a cabeça da família. Ok, a sociedade é... Mulher é o pilar, quando diz que a mulher é o pilar, está querendo dizer o quê? Certo, eu vou chegar aí. Portanto, a mulher é o pilar, né, da sociedade, no sentido que ela é o pilar da família. Né? Não é a cabeça, porque a cabeça é o homem, deve instituir o homem como cabeça. Né? Primeiro Deus, depois o homem e depois a mulher. Né? Portanto, sem a mulher, né, a mulher foi feita para ser adjuntora, para ser ajudadora. Né? Deus fez o homem primeiro e depois o homem esteve a trabalhar no Éden. Né? Deus fez o homem tinha o seu trabalho. Né? A dar nome aos animais, a gerir, é o gestor do Éden, né? Onde foi posto o primeiro homem. E depois Deus viu que o homem estava só e fez a mulher. Portanto, a Bíblia diz que a mulher é adjuntora, é ajudadora. A ajudadora precisa ter sabedoria, certo? A ajudadora, o homem é o provedor. A mulher é que vem com o know-how, a mulher é que vem com a sabedoria que recebe do alto, mas para receber do alto precisa buscar o alto, certo? O dono do alto. É a mulher que diz ao ser humano, ao homem, muitas vezes o que deve fazer e o que não deve. Né? É a mulher que dá a educação aos filhos. Né? O homem muitas vezes está ausente de casa, não dizer ultimamente, é claro que a mulher também tem o seu papel na sociedade, também trabalha, graças a Deus, né? Mas uma casa sem a mulher não funciona. Uma casa sem uma mulher sábia, os filhos não são educados, não têm olhos no eterno. Uma mulher sem sabedoria, a sua casa não é lar.
O que é de concreto? Porque existe aquela casa que são 4 paredes que muita gente tem, né? Mas existe uma diferença entre ter uma casa e ter um lar. Uma mulher... O que é ter um lar? Exatamente. Uma mulher traz um lar à casa, né? Uma mulher sábia, uma mulher de Deus, uma mulher que tem as suas virtudes no eterno, uma mulher que aprendeu que buscar o reino de Deus é a primeira coisa, porque na minha casa não pode ter um outro espírito qualquer. Na minha casa tem que ter o espírito daquele que dá a vida, tem que ter paz que vem de Deus. Os meus filhos têm que crescer na palavra de Deus. O meu homem, antes de sair de casa, eu tenho que orar por ele. O meu homem não vai à mercê da sorte, né? Sair de casa e ir... A sorte não existe? Bom, a sorte pode existir, mas eu não vou pela sorte, não. Na verdade é graça de Deus, ok? Quer dizer que a sorte não existe? Não. E se existe, digamos que tem, que existe, né? Digamos. Se existir, ela é relativa. Há vezes que tem, há vezes que não, né? E a graça? Eu não posso contar com a sorte. E a graça? A graça é eterna. A graça é quando nós buscamos a Deus, né? Nós temos a certeza que estamos nas mãos dele. Mas como, a graça como é buscar a Deus? Como buscar a Deus? Como é que uma mulher virtuosa pode buscar a Deus? Buscar a Deus é... Como é que eu digo? Buscar a Deus é primeiramente saber que fomos feitos por Ele. E que se não falarmos com o dono da vida, como é que eu vou saber andar? Senhor Evangelista, nós somos filhos ou criatura de Deus? Ok. A Bíblia diz que Jesus veio para todos. Nem todos são filhos de Deus. Ok? Sim, todos fomos feitos por Deus. Todos. Mas há diferença entre aquele que já nasceu de novo, que já recebeu a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Mas como é que é nascer de novo, Senhor Evangelista? Alguém perguntou na Bíblia ao Senhor Jesus, ao Salvador, ao Rei dos Reis, ao Alfa e ao Ômega, né? O Criador da vida. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E por ele todas as coisas foram feitas. Portanto, tudo foi feito para Cristo. A minha questão é como nascer de novo? Nascer de novo é receber a Jesus como teu único Senhor e Salvador. Alguém perguntou, Nicodemos perguntou na Bíblia, muito resumidamente, laconicamente eu vou dizer, né? Que alguém perguntou, mas como é que eu vou nascer de novo? Vou entrar outra vez no ventre de minha mãe? E o Senhor disse, né? Jesus disse, não vais entrar outra vez no ventre de sua mãe. Aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Nascemos da carne, mas convém que todo aquele que busca a Deus para ser salvo nasça do Espírito, quer receber a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Porque o fim está próximo, sabe? O fim está próximo. Eu não sei se sabe os acontecimentos, as coisas que estão a acontecer. Né? Isso não é o nome do fim? É sinais do fim, sabe? À luz da Bíblia? À luz da Bíblia. A Bíblia é o único livro que diz o fim antes do começo. É o único. Não há outro. Não há quaisquer. Tá? Edna Capassola, honestamente falando, será que as mulheres virtuosas também nasceram de novo? Sim. Quando eu falo que ser... Exatamente. Aí está a questão que, sabe? Estamos num mundo muito agressivo. Independentemente de ser agressivo ou não, a salvação só vem através do novo nascimento, que é receber a Jesus como Senhor e Salvador. A mulher virtuosa é aquela que recebeu a Jesus Cristo, é aquela que tem o Espírito Santo dentro de si. Nós só temos o Espírito Santo dentro de nós depois de recebermos a Jesus como Senhor e Salvador, através de uma oração. A Bíblia diz que se creres com teu coração e com a tua boca tu falares, né? Tens que falar, declarar, dizer que Jesus, eu te recebo como meu Senhor. Se creres com teu coração que Jesus é o Salvador e com a tua boca tu confessares, falares, recebendo Ele como teu Salvador e Senhor da sua vida, dono da tua alma, tu serás salvo. E aquele que não crer será condenado. Como ser salvo? Ser salvo é através do conhecimento de Cristo Jesus. É graça, sabe? Seremos salvos pela graça? É. É isto que quer fazer perceber para os nossos internautas, certo, que o cristão será salvo pela graça. Somente pela graça. A Bíblia diz que não há nada que possamos fazer, sabe? O valor da salvação não se compra com dinheiro. O valor da salvação não se compra com as obras sequer. As obras não fazem sentido? As obras fazem muito sentido. E a fé? A fé é tudo. O justo viverá pela fé, né? É a fé que salva, a fé em Cristo Jesus. É claro que as obras, aquele que tem a fé e que caminha com Cristo, ainda sem Cristo, há um versículo da Bíblia que diz, mostra-me as tuas obras, né? Mostra-me as tuas obras, a tua fé e eu te mostrarei as obras. Sim, deve ter obras, ok? Devemos amar o próximo como a nós mesmos, é o primeiro mandamento. Amar a Deus primeiramente e amar o próximo como a nós mesmos. Devemos e somos obrigados a ter obras dignas de arrependimento,
obras dignas de pessoas, né? De seres humanos convictos de que estamos aqui de passagem, devemos fazer o bem ao próximo. Devemos ter obras, né? Mas a salvação não é pelas obras. É por quê? Sabe que o feiticeiro também faz obras? Será salvo? Sabia que o feiticeiro também... Há muita gente... E olha, e tem outra coisa. Sabe que o demônio também instrui pessoas a fazer ofertas? De que forma? É só para dizer que... Não é? É só para dizer que as obras não salvam. Porque há muitas origens, há muitas motivações para se fazer as coisas. E ainda que se faça com a boa intenção, não é o dar algo a alguém ou fazer milhares de coisas todos os dias. Se não crer em Jesus, ainda que você venda a sua casa e o seu carro e ande a pé até a sua morte, se você não crer em Jesus, não tem como ser salvo. Mas é claro que há uma piedade. Há líderes que orientam. Quem faz o bem vai alcançar o reino dos céus. Sim, nós devemos fazer o bem. Mas o reino dos céus não é fazendo, é sendo filho de Deus. Sim, as obras nos acompanham, né? São sinais, acompanham o ser humano, o cristão. Devemos fazer as boas obras, devemos dar ao próximo. E aliás, o Senhor disse, aqueles que derem aos meus pequeninos, né? É a mim que estão a dar. Quando nós fazemos bem ao próximo, é ao próprio Deus que estamos a fazer. Muito bem. A conversa com Edna Mas, no entanto, Capossola... desculpa, só para reiterar que quanto à salvação é através de Cristo, não é através do que fazemos, né? Porque a salvação tem um preço muito alto, foi o preço de sangue. Alguém teve que pagar. E é Cristo, um ser humano perfeito. A obra não compra a salvação. Como seremos salvos se as obras não fazem sentido? Exatamente. Primeiramente, dizer que, crendo em Jesus, as obras fazem sentido porque seremos julgados pelo que fazemos. Okay? Pelo que fazemos e pelo que não fazemos. A fé sem obra é morta. Exatamente. A fé sem obra é morta. E a obra sem fé? A obra sem fé é nula. Muito bem. A conversa com a evangelista Edna Capossola em torno da mulher virtuosa. Mas aqui é uma questão que não se quer calar. Senhora Edna, será que na verdade, em verdade e pela verdade, na igreja, existe realmente mulheres virtuosas? Sim, certamente. Obviamente que sim. As filhas de Deus devem congregar, certo? Congregar é ir à casa do Senhor, né? Ir adorar a Deus com os irmãos. Eu não estou a ser religiosa, mas é importante congregar. É importante ir à igreja. Hoje eu sou o que sou porque um dia fui, né? Estive em uma igreja, aliás em várias. Mas é claro que já estive numa igreja e também não vivi a palavra. É diferente ir à igreja, não é religiosidade. Eu não prego sobre religiosidade. Prega sobre o quê? Eu prego sobre a palavra. Sabe? E onde é que encontramos a palavra? Sim, hoje a internet está cheia, mas sabe, há diferença entre aquele que sai da sua casa e levanta e diz, vou buscar a Deus, vou à igreja. Não quero ouvir uma palavra de Deus, porque é muito simples hoje em dia. Sim, se já ouve a palavra de Deus na internet, graças a Deus. Deus seja louvado, né? Se não usa a internet para ver pornografia, se não usa a internet para ver promiscuidade, porque é o que nos rodeia, não é? É o que o mundo está cheio, é o que a televisão nos oferece. Né? Senhora evangelista, a questão é quem vai pregar e como vai pregar. Hoje, nota-se que há vários pregadores, há vários mensageiros da palavra de Deus nos autocarros, em certos locais e também na internet. Certo. A questão que não se cala é o que se prega ou como se prega? Primeiramente dizer que eu tenho pregado também nos autocarros. Okay? Sim, a minha questão é o que se prega ou como se prega? É o que se prega, sabe? Sim, como se prega, não necessariamente um método, a não ser que Deus te revele uma forma específica, obviamente porque nós temos relacionamento com Deus, e Deus muitas vezes diz, olha, faz deste jeito, mas é o que se prega e a quem se prega, sobre quem se prega. É sobre quem se prega. Prega-se sobre Cristo, sobre aquele que liberta dos vícios, sobre aquele que livra da pornografia, sobre aquele que salva a alma do ser humano. É sobre quem se prega, sim. Também como se prega, mas é sobre o que se prega. A pregação, porque hoje em dia há pregação sobre muita coisa. Alguns que são mais coxos do que outra coisa. Mas hoje permita-me a expressão, hoje prega-se muito sobre prosperidade. Exatamente. Senhor evangelista, de forma assim clara, será que é isso que Deus recomenda aos seus filhos que pregam simplesmente a prosperidade e não testemunham o Evangelho de Cristo? Não. Isso eu vou lhe dizer uma coisa. Aqueles que pregam, obviamente, serão julgados. A Bíblia diz que no julgamento do Senhor, no dia do julgamento, o julgamento vai começar na casa do Senhor, sabe? Vai começar naqueles que mais conhecem a palavra. A Bíblia diz que quanto mais souberes, mais te será cobrado.
cobrado. Portanto, aqueles que pregam o que não deveriam, né? As teologias que estão aí, que não criam salvação e arrependimento, vão ser cobrados arduamente, muito duramente. Porque há muita gente que se calhar era o único dia, a única oportunidade que tinha para ouvir a palavra de Deus e está lá e está a ouvir algo que machuca a alma. Há muita gente que está muito triste. Não é Deus. Não pense que é Deus. Não fuja da palavra de Deus por causa dos homens. A religiosidade é uma coisa. Os pastores ou os profetas, os falsos profetas, está escrito, aliás, queria acontecer. Okay. Mas são homens ungidos por Deus, né? Dizem ser homens ungidos por Deus. Sim, dizem. Eu confesso que muitos deles, até podem ter começado com a boa intenção. Mas nem todos são chamados, né? Muitos são chamados, nem todos são escolhidos. Não acredita que são homens de Deus, ungidos? O que eu acredito é o seguinte, não é? O que eu acredito é que Deus sabe quem é quem. O que eu acredito é que Deus também nos deu o poder de escolher, não é? Deves congregar e ir a uma igreja, principalmente deves buscar a Deus. Não falo só sobre igreja. Eu falo sobre estar mesmo em casa e onde estiveres, temeres a Deus. Eu falo sobre você temer a Cristo Jesus e saber que devemos viver para Deus. Eu falo sobre você saber que está aqui de passagem e que deve viver segundo o que a Bíblia diz. Que não deve estar preso na pornografia, que não deve estar preso na fornicação, quer fazer sexo antes do casamento. Mas fala muito sobre a pornografia. Será que os cristãos também estão envolvidos neste ato de pornografia? Bem, de certa forma eu penso que sim. Eu penso que sim. Mas sabe que mesmo na igreja há o trigo e o joio, não é? Há aquele que ainda está a lutar com muita coisa, há aquele que nem quer saber de transformar-se, vai para a igreja, né? Há muitos que vão na igreja até vão buscar poderes, né? Há muitos que até pregam, mas o poder vem da Índia, ou vem sei lá de onde, do feiticismo, né? Eu só estou a dizer que sim, que há uma mistura, há o trigo e o joio, mas isso não deve impedir-nos de ir para lá, certo? A igreja é a casa do Senhor. E uma coisa eu te digo, que lá há a palavra que transforma. E se não for lá, não é? Como agora nós vamos postar na internet, não é? Obviamente, como eu vou nos autocarros muitas vezes, e agora, prontos, as pessoas ouvem a palavra de Deus, a Bíblia diz que nos últimos tempos ia estar em todo lugar, ok? Sim, há uma mistura, mas eu digo que não se foque naquele, sabe de uma coisa? Há aqueles que dizem, não, os que vão na igreja, eu não estou a defender, ok? Não estou a defender aquele pastor que conhece a palavra, mas vai no feiticismo, ou extorque os fiéis, porque aquele sabe a palavra e sabe que não deve fazer. E sabe que no dia do julgamento será árduo, será severo, ok? Mas serva, há quem diz que a Bíblia diz que quem trabalha no altar, come do altar. Exatamente. E os servos de Deus também aproveitam-se desta passagem para poder efetivamente tirar do pacato fiel os últimos centavos. O que ela está a dizer sobre isso? Sim, realmente existem os levitas, né? Desde o Antigo Testamento a Bíblia Sim. fala sobre os levitas, que aqueles que trabalham para a obra do Senhor devem, né? Comer também devem do altar. comer. E não só Paulo fala em um versículo que se nós, ele estava a falar para os fiéis, se nós que vos oferecemos, né? Vos damos as coisas espirituais, por que não vos também dar-nos as coisas que são as materiais? É um ato recíproco. Mas o próprio Paulo nem sequer vivia das coisas ele trabalhava, eu creio que sabe, né? Ele falou isso, sim, realmente, aqueles que vivem da obra, e tanto é que sabe que há pessoas que Deus disse, larga o emprego. Há casos assim, de servos que Deus disse, que receberam de Deus, né? Larga. Uma revelação. Eu quero só, assim como disse os levitas, alguns que estão integralmente na obra do Senhor, não por conveniência, ok? Aqueles que é por conveniência, não é? Aqueles que é por conveniência, não vou ficar aqui, é fácil, o dinheiro que vem fácil fica lá. Não, eu não estou a falar disso, estou a falar de que há pessoas que realmente, né, há servos que receberam, que Deus disse não larga, eu quero-te só na obra do Senhor. Aqueles a quem Deus fez isso, o mesmo Deus que os chamou para estar de forma integral na obra, é o mesmo Deus que vai supri-los. Sim, realmente eles devem viver da obra, mas não extorquindo, porque o mesmo Deus que disse, separou-lhes para estar na obra do Senhor, não é? A viver da obra, se foi Deus, ok? A viver da obra. Os casos em que é Deus, sim. O mesmo Deus vai capacitá-los a saber gerir o valor que os fiéis trazem, ok? Senhor Evangelista, hoje sabe-se que muitos servos de Deus, muitos pregadores, evangelistas, mensageiros de Cristo, sim, chamam Cristo com a boca, mas, na verdade, o negam com as ações. Como evangelista, como olha essa situação daqueles servos que pregam o Evangelho nos autocarros, em vários locais, mas negam Cristo com as ações?
Bem, primeiramente é muito importante entendermos algo. Há aqueles que pregam porque foram chamados, embora todos fomos chamados para falar sobre Cristo, ok? Todos. Todos? É o ministério da reconciliação, sim. É nossa obrigação, todo e qualquer ser humano é obrigado a falar, todo cristão. Onde estiver deve ser luz, automaticamente. Sim, devemos ter cuidado, não misturar as coisas, não é? E saber onde falar, né? E como falar, muitas vezes o nosso falar é de forma até passiva, que não é abrindo a boca, mas é através do nosso testemunho de vida, ok? Muitas vezes é assim. É você estar num lugar e ser luz. Porque muitos daqueles que estão ao seu redor, né? Ele muitas vezes não precisa ouvir uma palavra. Ele precisa ver algo diferente. A luz que está em ti que é Cristo. Ok? A luz que está em nós que é Cristo. Muitas vezes é assim. Em muitos lugares não poderemos pregar com palavras. Há muitas vezes que, algumas sim poderemos. Muitas vezes a palavra virá. Alguém vai te perguntar, alguém vai tentar entender porque é que tu és como és. E aí sim tu poderás falar, pregar falando. Mas muitas vezes é com o nosso ser. Mas indo de volta à sua pergunta, né? Desculpa, eu fui um pouquinho além, né? Sim, há aqueles que pregam. Há quem prega porque realmente foi chamado por Deus. E há quem prega porque foi por adição. Né? Há quem prega por adição. Há quem prega porque foi mandado a pregar. Há quem prega porque o pastor disse vai e prega, né? E às vezes não recebeu de Deus, que tem que mandar o fiel ir pregar. Há aquele que prega porque a nível familiar, um exemplo, tem muitos pastores. Né? A nível familiar muitos pregam. Ele, não, também vou pregar. Então há diferença entre os pregadores. Aquele que foi realmente chamado por Deus e teve experiência e pagou o preço. Paga-se. Há que se pagar o preço. Paga-se. Exato. Né? Há que se pagar. A salvação é pela graça. Okay? Somos salvos pela graça. Mas o pregar o evangelho não é pela graça. Paga-se um preço. Nem todo mundo, sim, devemos todos falar sobre Cristo e viver para Como é que é este pagamento para... É renúncias, é a base de renúncias. O pagamento de carregar a cruz do Evangelho, de poder estar aqui. Hoje eu estou aqui porque tive que pagar um preço e um preço que não faz ideia. Mas é fácil renunciar o mundo para seguir Cristo como o único Salvador? Sabe, renunciar a Cristo é para todos os cristãos, não só para pregadores, mas já estamos a falar de pregadores. Certo. Né? Não é por força. Sabe, primeiramente deve vir de mim, a submissão, né? Deve vir de mim. Mas temos um Deus que é o ajudador, o Espírito Santo, sabe? E tem outra coisa, quando tu começas a meditar na palavra de Deus, o que está ao redor, o mundo, para de fazer sentido. Quando você tem o teu coração no altar, tens o teu coração em Cristo Jesus, quando tu buscas, e é Deus que te mandou pregar, Deus não manda qualquer ser humano. Deus capacita, Deus forja, Deus lima as arestas, né? Que são o nosso eu, o nosso ego, as nossas vaidades e muitas outras coisas que ainda temos muitas vezes que vieram do mundo, quando ainda estávamos lá, para aqueles que estavam no mundo, Deus tira muita coisa de nós. Deus não usa o ser humano de qualquer maneira. Aliás, todo e qualquer ser humano, né? todo cristão, Deus nos molda a todos nós para a vinda de Cristo ou para quando nós partirmos. E quando fala do mundo, será que a Bíblia diz que nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo? O que é que quer dizer isso? Sabe, Filipenses 3:20 diz que Muito bem. A nossa cidade está nos céus. Não é esta? Não é. Sabe? Filipenses 3:20. Hebreus 13:14 diz a mesma coisa, que esperamos do alto, né? O Senhor, o Salvador, que virá, né? Com alarido de anjo e arcanjo, virá. O Senhor virá. Ele, do mesmo jeito que foi, a Bíblia diz, né? Os anjos disseram, ele voltará. Mas muitos de nós já tivemos experiências com Cristo. Eu já tive experiência com Jesus. Né? E muitos já tiveram. Muitos até nem pregam, né? Ou pregam de outra maneira. Mas não são evangelistas, não têm um ministério de evangelismo. Mas somos todos evangelistas através do ministério da reconciliação, que é o dever de falar sobre Cristo. Não como ministério, né? Mas o dever de falar sobre aquele que salva e que livra. Porque, sabe, tu te encontras com muita gente, pode ser a última oportunidade. Muita gente está morrendo nesse momento, sabe? Muitas vezes o que alguém precisa é só de um Jesus que ama. Muito bem. A conversa com a evangelista Edna Capossola em torno da mulher virtuosa. Vamos para uma curta pausa e dentro de um instante voltaremos. Até já. Fica aí porque ainda há muito para lhe contar sobre a mulher virtuosa.
Saudações, seja bem-vindo à segunda parte do grande entrevista com a evangelista Edna Capossola. Claro, se olhar atento da mulher virtuosa hoje, sabe-se que existem várias mulheres nas igrejas. Nós queremos saber quem é a mulher virtuosa. E a conversa que fluida com a nossa convidada, que já fez menção sobre a característica de uma mulher virtuosa. Hoje, nós queremos perceber um pouco mais sobre o papel da mulher virtuosa na igreja. Ora, segunda vez, seja bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. Muito bem. Estamos a falar novamente sobre a mulher virtuosa. Gostaríamos de saber um pouco mais. Será que a mulher virtuosa pode também ser um pouco vaidosa ou nem por isso? Bom, ai de nós se não formos, porque nós estamos em uma sociedade, né? Primeiramente dizer uma coisa. Nos dias de hoje, as igrejas ou os pastores, alguns, né? Prezam mais pela lei do que prezam mais pela aparência, né? No sentido contrário, de dizer que não pode fazer isso e não pode fazer aquilo quando não pregam que deveriam. Né? Que não pode pintar o cabelo, que não pode ter o cabelo, não pode ter brinco, mas não falam sobre pornografia, não falam sobre roubar o próximo, não falam sobre o pecado, e é isso que mata. Porque o salário do pecado é a morte, e quando o Senhor Jesus vier, não vai ver quem pintava os lábios, mas de noite buscava Deus. Aquele que adora Deus e usei umas tranças, Deus não vê isso. Né? Deus não vê a aparência do ser humano, Deus vê o coração. O que é que Deus vê, na verdade? Deus vê o coração, as nossas motivações, o nosso coração. Nós devemos estar apresentáveis nessa sociedade. Por isso é que em muitas igrejas alguns não arranjam emprego. Temos que ter muito cuidado, porque é o seguinte, devemos ter cuidado para não ter dogmas e doutrinas, né, que não vêm de Cristo. Porque o ser humano, nós estamos dentro de uma sociedade e falar fora, né, tudo é na palavra, tudo é segundo a palavra, mas de uma forma não religiosa, é dizer que respeitar o próximo é estar apresentado dignamente, sabe? Estar numa sociedade é saber que eu tenho que me apresentar como deve ser. Mas a mulher virtuosa também deve se apresentar assim? A mulher virtuosa sabe estar, a mulher virtuosa sabe apresentar-se, sabe estar na sociedade. Porque daqui a bocado já não pode ter emprego porque não se prepara como deveria. Daqui a bocado, ok, sim, há pessoas que não usam brincos, isso não impede nada, se não quer usar, tudo bem. Mas não julgue aquele que usa, porque isso não é pecado, ok? Fale sobre o pecado que a Bíblia menciona, fale sobre pornografia, sabe? Fale sobre a fornicação, homem de Deus, mulher de Deus. Fale que não se deve fazer sexo antes do casamento, porque é isso que agrada a Deus, porque o sexo antes do casamento traz demônios. Fale sobre o que toca o coração de Deus, que leva ao arrependimento e à salvação do ser humano. O sexo traz demônio antes do casamento? Sim, tudo que é fora da presença de Deus, não é? Desculpa, né? Falar sobre isso. Espero que não escandalize, mas não é escândalo, porque a palavra de Deus fala sobre demônios, não é? E aliás, o próprio Cristo se manifestou para isso. Né? A Bíblia diz que por isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás, do inimigo. Jesus veio nos salvar de quê, primeiramente? Porque o que é que acontece? Estamos a viver num mundo, né, da palavra de Deus, que não fala as coisas como são. Nós devemos buscar agradar a Deus todos os dias da nossa vida, enquanto percebermos que temos fôlego em nós, servos como não, principalmente você que é servo, nós que somos servos, devemos buscar agradar a Deus com as nossas motivações, com tudo que nós fazemos. Tem que ser a palavra de Deus. Porque tudo que não provém de Cristo vem de quem? Né? Tudo que não vem da palavra de Deus, tudo que contraria o que a palavra de Deus vem, é de origem que? Maligna. Então, quando eu me preso mais nas coisas que não levam, tornam-se fúteis. Né? Coisas que não pode fazer. Sim, há realmente religiões que prezam por um certo tipo de traje, por exemplo. Ok? Está certo, está tudo bem. Desde que não crie peso. Né? Paulo falou em uma das suas cartas, né? Epístolas, sobre criar coisas que criam peso no ser humano. Há muita gente que até tem tatuagens, mas é muito melhor do que muita gente que não tem tatuagem nenhuma. Que está na igreja todos os dias, mas faz coisas horríveis. E até pastores. Né? Que assiste pornografia, que trai a mulher. O adultério é pecado grave. Deixa-me dizer uma coisa que precisamos perceber. No dia do juízo, nós estamos muito longe. Nós não estamos muito longe. Já não estou a dizer que tem que ser como eu, que tem que fazer uma maquiagem para vir fazer uma entrevista. Ok, nem sempre eu faço.
Mas eu gosto. Mas E a não- mulher virtuosa pode ter esta aparência? Pode. Pode. E se não fizer, de qualquer forma, deve cuidar-se. Cada um cuida dessa forma que é, né? Porque cada um tem o seu jeito de ser, certo? Cuide-se do seu jeito. Se não faz maquiagem, põe aquele óleo gostoso, põe aquele creme que pode, de acordo com a sua possibilidade. Aí está a questão. Mas há quem defende que são obras do mundo, são obras mundanas, e a mulher virtuosa não pode apegar-se às obras mundanas. Aí está. Ok, muito importante, e já agradeço a Deus por ter dito isso. Sim. Quando Paulo falou sobre os adornos, não é? Paulo falou sobre os adornos. É a mulher não substituir, porque cada carta, assim, as epístolas, né? A Bíblia, o Novo Testamento, as epístolas são para a igreja, ok? Sim, mas devemos entender os contextos de muita coisa que Paulo escreveu, né? As cartas, as epístolas todas, não só de Paulo, tudo que está escrito no Novo Testamento é para a igreja, mas devemos ter o discernimento que algumas coisas foram especificamente para certos povos, né? Por isso é que fala a igreja de Romanos, de Gálatas, são povos, são igrejas diferentes, povos diferentes. O que não devemos fazer é o substituir a palavra de Deus e o temor a Deus com aparência. Eu não sei se faço perceber isso. Eu não ir pregar a contar com a beleza. Eu não viver de aparência, porque é assim que o mundo é, não é? E que o leva à prostituição, leva as pessoas ao imediatismo, porque a mulher quer também parecer e ter o que a outra tem. Mas a mulher quer ter toda pode ser vaidosa? Deve ser vaidosa. Deve ser vaidosa? Deve. Sabe de uma coisa? Cá entre mulheres, para mulheres especificamente, né? Não é vaidade no sentido negativo, né? Não é substituir a presença de Deus não é substituir a presença de Deus com adornos. Isto sim é que é idolatria, é que é errado. Não é se meter ouros e ostentar e vir de origens erradas e pecar por causa das coisas, não. Né? E não é substituir a luz, porque há algo que vem em nós, que está em nós, vou falar já das mulheres. Há um brilho e há algo daquele que nos fez, do Deus que nos fez, algo que nenhuma joia pode pagar, pode dar. Há um brilho que só Deus dá. Então as joias e as coisas não são importantes, não são mais importantes, aliás, não chegam a ser importantes comparado à presença de Deus. Ok? Não chegam. Isso são mimos, são coisas que o ser humano tem, gostei deste anel e vou pôr, não tem pecado nenhum. Não é vaidade? Não. E vaidade, quando se diz que é vaidade, não. Vaidade no sentido errado, não é. Não. É vaidade no sentido de querer estar bem, parecer bem. Né? Mas há quem diz que a mulher virtuosa tem que ser mais simples possível, não pode estar rodeada de joias, brincos e muito mais. Mas hoje nota-se que muitas mulheres virtuosas também têm uma aparência diferenciada. E para os outros pregadores é um comportamento negativo, porque não seria assim. Não. Eu vou lhe dizer uma coisa, sendo muito sincera. Eu neste momento estou maquiada, certo? Eu neste momento tenho brincos, não é ouro, mas tenho. Mas isto, eu, ao falar para vocês e quando sair de casa, não é nisto que eu prezo o meu valor. Onde está o real valor? Ok? Aí está a diferença. O valor da mulher não está nas coisas que veste, né? Não está nas joias, não está no estilo do cabelo, nos trajes. Onde o consiste? valor da mulher está no seu íntimo, está no seu íntimo, está no seu coração, está no seu temor a Deus, está no que ela é. Antes de estarmos, parecer, é o que nós somos, né? É o ser primeiro, sabe? É aí que está a diferença. Agora, vou lhe dizer uma coisa, respeitar, a Bíblia diz, amai o próximo como a ti mesmo, não é? Sim, se não gosta e a sua igreja diz que não ponha o brinco, tá tudo certo. Se sente confortável em estar nessa igreja, graças a Deus, tá? Não tem problema nenhum e não senta falta disso, porque Deus também é tão bom que quando Ele nos manda para um lugar ou uma igreja, quando vamos para uma igreja e por alguma razão proíbem pôr um tipo de coisa, Deus nos dá a paz de não pormos, né? Temos essa experiência com Deus. Ok, aqui está proibido, mas eu sinto mesmo que não vou pôr. Temos essa experiência. Eu já tive essa experiência numa igreja que não podia pôr calça. E de repente eu parei de pôr calça. Não é que seja pecado. Mas entenda, não é? Não é que seja pecado pôr calça, porque eu uso calça. Olha, eu tenho calça dentro desse vestido. A calça é roupa de homem, quem disse isso? Esta já é... Não necessariamente. Sim, antigamente eram mais homens, mas pronto. Enfim. Mas é para dizer que é mais o cristianismo do que religiosidade. Se é que faz sentido, não é? Muito bem. Porque respeitar o próximo é apresentar-me bem perante o próximo. Não sei se isso faz sentido, sabe? Respeitar o próximo é estar bem. Primeiro para mim mesma, né? Amar o próximo como a mim mesma, eu sentir-me bem e apresentar-me bem à sociedade também é respeitar o próximo. Eu preciso, né?
preciso dar uma chega, é muito importante. Há muita gente, nós estamos a falar da mulher, há muita gente que põe adornos assim como eu, né? E há quem não põe e é pior do que quem põe, né? Há quem não põe adorno nenhum, faz o que muita gente diz que não pode, né? Mas na verdade o coração é que conta para Deus, sabe? Que aquele pastor que diz, como eu disse há pouco tempo, né? Então, não corta o cabelo também, né? Não se cuide e veja como é que funciona a vida. Porque Deus nos deu discernimento, estamos em uma sociedade, né? O coração é que conta para Deus. Não corta o cabelo, ande com a barba arrastar ao chão e veja o que acontece, né? Então, cuidar-se não é errado. Também não é errado estar em uma igreja que proíbe, por exemplo, né, que dizem que não pode usar o brinco. Pronto, tudo bem. Desde que não exceda e não crie, né? Não crie peso às pessoas e não vá fora da palavra de Deus. Não priorize a aparência mais do que, né, o verdadeiro evangelho. Falar sobre o que realmente deve ser. Porque há quem prega sobre isso o tempo todo. Não faz isso, não faz aquilo. Não pode, né? Não pode usar um brinco, não pode cuidar do cabelo, não pode muita coisa, mas não fala o que realmente, né, é importante. O que é que pode fazer uma mulher virtuosa, na verdade? Não falam que não se deve extorquir o dinheiro dos fiéis. Não fala que não se deve, né, buscar, né, não se deve trair a esposa, adultério. Não fala que tem uma cruz a carregar. Há muito servo de Deus que proíbe muita coisa que Deus que não é para proibir. E depois o que é que acontece? Cuidado. Mas dizem que receberam revelações para... E eu não estou a falar por mal, mas é tudo bem, né? Tudo bem com algumas doutrinas, com coisas, né? Algumas proibições, desde que ajude as pessoas, ok? O que conta para Deus quando o Senhor Jesus vier, não é te encontrar se estavas a vestir uma calça ou a vestir uma saia. Isso para Deus, isso é nada, isso é esterco. Isso é pior do que esterco, isso é absolutamente nada, isso é um vestuário apenas. É a motivação e como você carregou a vida que Deus te deu. A você que ensina a palavra, é o que você ensinou. O que é que trouxe as pessoas, os fiéis que estão a depender de ti, as almas que vão para a tua igreja, que você diz que é servo do Senhor, de Jesus Cristo. Há que ter muito temor. Há que ter muito temor. Nós não estamos a brincar com o homem. Deus não é homem, não é homem. Não é carne e sangue. Jesus veio em carne, mas ele existia antes da fundação dos séculos. Ele estava com o Pai. E vou vos dizer uma coisa, né? O tempo da graça que estamos a viver é pior do que o tempo da lei. Alguém me disse, né? Estava a conversar com um amigo sobre isso. É pior. Nós às vezes usamos a graça, e eu tenho dito muitas vezes, né? Nós usamos a graça, nós não percebemos muitas vezes o que é ser cristão. Não percebemos. A graça mal usada traz desgraça, e não é desgraça a nível humano, traz desgraça. A graça é perigosa. A graça mal usada traz desgraça. A graça mal usada traz desgraça. A graça é muito perigosa porque através da graça nós pensamos que podemos tudo. Mas a graça nos basta. A graça nos basta. Quando vivemos realmente a palavra de Deus, nos basta. Sabe, deixa eu dizer uma coisa. É necessário pesquisar. Você que é pastor, você que é servo do Senhor, que foi chamado por Cristo, perceba uma coisa. Já pesquisou o que está acontecendo no Sudão? Na Nigéria, no Congo? O fim está a chegar. Sabe quais são os sinais que estão a acontecer? A qualquer momento você pode partir. Porque há muita gente que está muito acostumada a servir. Às vezes até começou bem. Mas também são muitos anos de carreira a servir o Senhor. São muitos anos. Serve há tantos anos. E de repente você começou a achar que você já é dono da verdade, que pode fazer o que quer. Às vezes você pregou muito, meu irmão. Minha irmã, às vezes você serviu a Deus com integridade, mas você desviou-se um bocadinho no caminho. Um bocadinho não, porque quem serve a Deus não é um bocadinho. Aquele que serve a Deus um desvio é Satanás. Porque tudo que fazemos que não esteja a palavra de Deus, tudo que não é origem divina, é de origem maligna. Cuidado para não ser o dono da verdade. Cuidado para não estar a pregar o que não é. Cuidado para não estar a extorquir aqueles que são servos, que são filhos de Deus. Cuidado para não deixar de olhar com amor, com os olhos de Deus, com amor. Para já, como é que uma mulher virtuosa deve apresentar-se na sociedade? Estamos já a correr com o tempo, o nosso pior adversário. Como uma mulher virtuosa deve apresentar-se na sociedade? Certo. Antes de falar disso, permita-me dizer algo. Quando eu mencionei o Sudão, Nigéria, Congo,
há pessoas que estão a ser enterradas nesse momento. Ser enterradas por não negarem a Cristo. As pessoas estão a morrer. Bebês, estão a matar bebês. No colo das mães, a matar os bebês. Eu não sei se vocês estão a ver. Porque devemos usar a internet. Porque são esses que dizem que não pode usar brinco, não pode usar isso. Não estou a mal dizer. Só estou a dizer que o coração, a motivação, o evangelho é muito mais do que isso. São esses que depois dizem que não pode usar a internet. Porque quando você está enclausurado em ti mesmo, é uma pessoa limitada. Por isso é que dizem que depois o ímpio tem mais saída do que o cristão. Não é que tenha mais saída, porque muito cristão ouve esses tipos de doutrinas, que são dogmas. Doutrinas erradas que limitam o ser humano. O ser humano tem que estar atualizado. Tu tens que saber. É importante, não é ver tudo que está na internet, mas é importante ter acesso a essa plataforma. Porque tu vês o que está acontecendo no mundo inteiro. Para não pensares que a vida é só isso que você vê quando sai de casa, não. As pessoas estão a morrer, ó servo do Senhor e serva do Senhor, você que prega. Ô cristão, meu irmão, minha irmã, nesse exato momento, as pessoas estão a morrer, estão a morrer. Na China, está a ser proibido falar o evangelho, sabe? Está a morrer por quê? Perseguido por, a ser perseguidos. Pelo evangelho de Cristo? Pessoas estão a morrer só por crer em Jesus Cristo. Nesse exato momento, pesquisa o que está acontecendo no Sudão, no Congo. Há pessoas que estão a ser enterradas vivas. Porque falar a quem não pesquisa, não sabe dessas coisas, pensa que é uma invenção, que não é possível, será? Por isso é que é importante saber. E você não está a ser perseguido por Cristo, ou está, mas de forma que ainda pode viver. Deus só te pede para você viver na palavra. Há quem está a dar a vida por Cristo, está a lhe dizer, nega Cristo agora, vamos enterrar. Pesquisa, está aí. Estão a ser enterrados. Eles dizem, não nego a Cristo, porque perceberam que estamos aqui de passagem. As pessoas estão a pagar o preço. Nós aqui não estamos a pagar nada, só tens que viver na palavra. Só tens que pregar, viver aquilo que você prega. Só tens que olhar e saber que eu vivo a Deus, é para Deus. Não busque poder em outros lugares. Porque ainda que tenhas dinheiro por isso, ou você está a extorquir os irmãos, o dinheiro que vem você recebe tudo. Aqueles que estão a viver na obra, a fazer a obra do Senhor na casa do Senhor, nunca veem nada. Aqueles que têm o bocado que têm, você cria palavras de motivação só para extorquir os fiéis. Não faça isso, meu irmão, minha irmã. Você que prega, que tem uma igreja, apóstola, tenha cuidado. Estamos aqui de passagem. Uma coisa eu te digo, tudo que não vem de Deus é de origem maligna. Tudo que você faz que é para o teu benefício e prejudica o irmão. Há quem está a passar fome, enquanto você tem muita coisa e os cristãos têm que continuar a trazer e a trazer. Crie formas de que o dinheiro que entre em sua igreja sirva para todos, para os necessitados da igreja. Muito bem. A conversa com Edna Capassola, evangelista já há vários anos, que transmite a palavra de Deus. Já para culminar, o tempo é o nosso grande adversário. Estimado evangelista, uma mensagem para as mulheres virtuosas e para aquelas que não são, mas tencionam ser, apesar das dificuldades que constatam neste mundo. Ok. Eu vou dizer muito simplesmente, você que é mulher, primeiramente, creia em Cristo. Eu gostaria de fazer, creia em Cristo. Minha mana, saiba que estamos aqui de passagem. Não venda os seus valores, o seu valor é eterno. A Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos do Senhor. Creia em Jesus e receba Ele como teu único Senhor e Salvador. É a única forma de ter sabedoria. E mais do que sabedoria, é a única forma de termos a vida eterna. Sabe? A vida eterna. Saber que a qualquer momento, olha, vou te dizer uma coisa, estamos aqui neste momento, mas eu não sei, daqui a um minuto, até aqui, muitos hoje não levantaram da cama. Sabe? Muitos, nesse exato momento aqui que estão a partir. Muitos fizeram planos como nós, de ir trabalhar, e não chegaram no serviço, outros estão a morrer mesmo no emprego. Então é para dizer que a vida é um piscar de olho, a nossa vida é um sopro. Precisamos crer em Jesus e receber Ele como nosso único Senhor e Salvador. É de lá que vem a sabedoria. E eu convido a todos, neste momento, para fazer uma oração. A Bíblia diz que se creres em teu coração e com a tua boca tu confessares o senhorio de Jesus, tu serás salvo. E quem não crer será condenado. O dia mais importante na vida de qualquer ser humano
Não é o dia que você compra o melhor carro, não é o dia que você compra a casa dos sonhos ou o carro dos sonhos, não. Porque isso tudo vai ficar. O dia mais importante na vida de qualquer ser humano não é o dia que você se casa, apesar de que é um sonho de muitas nós, eu também ainda não sou casada, mas esse não é o dia mais importante. Qual é o dia porque mais isso importante? tudo vai ficar. O dia mais importante na vida de qualquer ser humano é o dia em que você crê em Jesus e recebe Ele como teu único Senhor e Salvador, porque o teu nome é escrito no livro da vida. No livro da vida. Muito bem, o tempo é o nosso grande adversário, estamos a correr com o tempo e resta-nos agradecer por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Esperamos tê-la em outras ocasiões. Muito obrigada. Eu agradeço, eu louvo a Deus por este momento. Eu sou muito grata a Deus por este convite, por este momento. Minhas irmãs, a vida é mais do que aparência, sabe? Não se venda, não venda a tua alma. A coisa que você vai comer agora, depois passa daqui a 5, 10 minutos, você quer comer de novo. Muito bem. A conversa com Edna Capassola, evangelista que prega a palavra de Deus. Aqui ficamos, mais um tema de interesse público, a mulher virtuosa. Abordamos aqui nesse espaço grande entrevista sobre a mulher virtuosa. Afinal, ficou testemunho e mensagens sobre mulher virtuosa. Ficamos por aqui com o intuito de voltar na próxima ocasião com mais um tema de interesse público. Até lá, volte conosco.